Fala galera, futuros técnicos do meu Brasil varonil. Aqui é o professor André e vamos dar sequência à disciplina de sensores e atuadores. Hoje vamos falar sobre o sensor magnético. Então vamos lá? Então o que é um sensor magnético? São sensores acionados a partir de um campo magnético, geralmente proveniente de um ímã. Ele se assemelha, né, classe, ao sensor indutivo. O sensor indutivo funciona com o quê? Com geração de campo eletromagnético. Então, era campo elétrico com o princípio do magnetismo. Só que a principal diferença é o quê? Que no sensor magnético, ele precisa o quê? Da ação do ímã para poder funcionar. Então, ele precisa do ímã para acionar aqui o sensor. Por quê? Esse sensor magnético, ele funciona como uma chave liga e desliga. Ou seja, ela aciona ou desaciona o circuito através do que? Do ímã, certo? Um exemplo que eu coloquei aqui de aplicação seria o que? O reed switch e o sensor de efeito Hall. Esses são os sensores mais utilizados na indústria eletrônica e também na eletrotécnica, tá? Vamos falar primeiramente do reed switch. O que é o reed switch? Ó? É um componente composto por duas lâminas ou contatos móveis ferromagnéticos. Por quê? O reed switch não é um sensor magnético, então o contato tem que ser ferromagnético para entrar a ação do que? Do ímã, né? Senão o ímã não funciona. Ele é uma ampola de vidro, então ele parece o quê? É com um fusível, só que não é um fusível, tá, pessoal? Então ele tem o quê? Além de ter as duas lâminas ferromagnéticas, ele é feito por uma ampola de vidro e dentro dele tem que ter o que? Um gás inerte. O que seria o gás inerte, né? Aquela, se você pegar a tabela periódica, ele está dentro do que? Dos gases nobres, né? Então, que nem eu coloquei aqui, ó, uma observação muito importante seria o quê? Ele tem que ser o quê? Gás inerte, não pode colocar qualquer gás, porque senão poderia gerar o quê? Faísca dentro do que? Do componente. E também não pode deixar ele sem nada, no vácuo, né? Porque senão ele ia sofrer o quê? Forte o quê? Pressão, tá? Ele não tem polaridade, tá? Ele, como é uma chave, né, que serve para ligar e desligar, então ele não tem polaridade. Então ele pode ser o quê? RNA, normalmente aberto, ou normalmente fechado. Normalmente fechado ele possui o quê? 3 terminais, tá? E o normalmente aberto ele possui apenas o quê? Os 2 terminais, tá? Ele foi criado em 1936 pela empresa Bell's Telephone, por um cientista chamado Walter L. Wood, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma foto aqui do reed switch, ó. Então aqui ele tem o quê? O componente, ó, que eu falei para vocês, as lâminas aqui, ó, ferromagnéticas. Aqui por volta uma ampola de vidro, né, que tem que ter o quê? Gás inerte, né, para evitar o quê? Centelhamento e também o quê? Para não ter o quê? Pressão. E aqui, ó, é o próprio componente, como ele é visto que o aspecto físico na indústria eletrônica, tá? E na eletrotécnica também, tá? Outro sensor, pessoal, seria o sensor de efeito Hall. O que é o sensor de efeito Hall? Ele também é um sensor do tipo que magnético e ele funciona com o quê? Através do que? De um sinal elétrico, né, que você aplica o quê? Uma tensão o quê? Nos terminais. Ele faz o quê? Uma leitura, né, uma comparação através de um circuito eletrônico, né? E na verdade, o sensor de efeito Hall também é conhecido como CI de efeito Hall, tá? Então, quais são as características, né, que eu coloquei aqui? Ele é um CI, é um circuito integrado, é um sensor magnético, que tem o quê? Um circuito eletrônico inteligente dentro. Ele funciona com uma tensão de 2 volts a 65 volts, frequência ele gira em torno de 100 kHz e foi inventado, ó, por Edwin Herbert Hall em 1889. Ó. Então, por isso que tem o que? Esse nome de sensor de efeito Hall. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que é grandeza física, uma invenção da eletrônica, da eletrotécnica, sempre o que? É homenagem ao quem inventou, tá? Aqui está o que? Ó, o sensor de efeito Hall, tá? Ele é parecido, parece um transistor, né, pessoal? Mas não é, não. Tanto é que ó, o encapsulamento dele é totalmente o que? Diferente, né? Ele tem o que? O código aqui do modelo, aqui seria o que? O sensor 49E, ele também tem o que? Um datasheet, né? Com as características dele, tá? Qual que é o princípio de funcionamento do sensor magnético? Eles são compostos por materiais ferromagnéticos. Lógico, porque se ele tem a ação do ímã, né, então o material tem que ser ferromagnético. Se ele não for ferromagnético, não vai ter o quê? O fechamento dos contatos, tá? Então, como é que funciona lá? O ímã aproxima-se do sensor,
o campo magnético atrás das chapas, né, os contatos internos, fazendo com que ele se abra ou feche o que? Um circuito, tá? Dúvidas, pessoal? Só na hora da prova, né? Então vamos lá. Então a simbologia aqui, ó, que é muito importante para interpretar o que? Desenhos, né, esquemas elétricos. Então essa aqui é a simbologia aqui, ó, temos aqui a simbologia do reed switch, né, ó, tá? E aqui a simbologia do sensor de efeito Hall. Lembrando, né, que todo esse material aqui, ó, está disponível lá no PDF que eu deixei para vocês lá na plataforma EAD, tá? Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu tenho dois tipos de sensores de efeito Hall, né? Que nem eu falei para vocês, né? O efeito Hall é um circuito que tem um sensor inteligente com circuito eletrônico, né? E aqui dentro, ó, vocês enxergam que as duas configurações que você pode montar esse circuito aqui, ó. Então aqui, ó, você está vendo, ó, a simbologia, ó, efeito Hall. Dentro dele tem o que? Um amplificador e tem um transistor, a NPN, ó. Então aqui seria o que? Eu peguei essa figura aqui lá do datasheet do sensor, tá? Então vamos lá, aqui é uma configuração que foi montada, né? Um circuito bem simplesinho, ó, tá vendo? Com sensor de efeito Hall, alimentação aqui 12 volts, um resistor para o LED e um transistor aqui, ó, tá? Se você montar o circuito nessa configuração, o que acontece? A partir do momento que se aproxima o que? O ímã aqui, no componente, aqui no sensor de efeito Hall, o LED vai o que? Apagar, tá? Mas também tem um outro CI aqui, o 44E ou 49E. Esse aqui, se eu não me engano, acho que eu coloquei o 3144, depois preciso confirmar lá no PDF, tá? Esse aqui é um outro tipo de sensor, tá? Como é que funciona? Eu coloquei aqui, ó, um desenho do ímã, né? E lembrando, né, que o ímã, né, ele tem a polaridade do norte e do sul, né? Então vamos lá. Então quando você aproxima o ímã, né, o LED vai o que? Acender, tá? Se você afastar o ímã ou você colocar aqui ao outro lado, aqui o LED vai o que? Apagar, tá? Então aqui você tem dois tipos de configuração, tá? Então vamos falar agora dos prós e dos contras do sensor magnético, porque nem tudo são mil maravilhas, né, turma? Então vamos lá. Prós: pode ser utilizado como uma chave, tá? Custando bem menos do que as chaves tradicionais ou chaves mecânicas, né? O que seria o que um sensor mecânico? Lembra lá o microswitch? O microswitch, ele além de ser o que? Uma chave, ele é considerado um sensor do tipo que? Mecânico, tá? Ele não é afetado por impurezas e tem bastante durabilidade. Contras: se atentar às polaridades em alinhamento dos ímãs. Sim, porque lembra que o ímã, né, ele tem polaridade. Ele tem o que? O norte magnético e o sul magnético. Então, se você não se atentar à polaridade dos ímãs, você pode estar pensando, poxa vida, acho que esse circuito não está funcionando, mas por isso que às vezes pode ser o que? O ímã que você inverte já pode dar uma bobeira no seu circuito, tá? Outra coisa que é ruim: pode sofrer o que? Alteração do que de outros campos magnéticos. Então, se você está perto, por exemplo, de um rádio, né? O rádio tem aquele cone lá que é o alto-falante. O alto-falante ele tem o ímã. Então, ali ele gera o que? Campo magnético. Então, se o seu sensor estiver próximo de alguma coisa que tenha campo magnético, vai dar uma bobeira lá no seu sensor, tá? O reed switch ele é frágil. Por que ele é frágil, né? Devido ao seu encapsulamento ser de vidro, né? Então, como ele é de vidro, então ele é um pouquinho frágil, né, pessoal, tá? E no sensor de efeito Hall, ele trabalha com milivolts, sendo necessário o que? Ampliar o que é o sinal. Por isso que lá no datasheet dele, ele tem uma simbologia do que? Do amplificador, tá? Dúvidas, pessoal? Espero que não, né? Só na hora da prova. Então, vamos lá. Aplicações, eles são utilizados como o quê? Alarmes, pode ser utilizados como fim de curso de portão automático de garagem, tá? Equipamentos médicos, sensoriamento de rotações por minuto e controle de velocidade, pode ser utilizado como sensor de posição, deslocamento e proximidade, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, temos aqui, ó, isso aqui é o reed switch, ó, tá? Então, aqui, ó, dentro, o que que acontece? Ele tem o quê? O ímã, né? E aqui ele tem o que? O reed switch.
como que é utilizado em alarmes, né, pessoal? Então, ó, você coloca lá na janela, né? Aí o que que acontece? Se a janela o quê? Abre, né? O que que ele vai fazer? Ele vai disparar lá o alarme, né? Porque ele não vai estar o quê? De encontro o quê? Com o reed switch com o ímã, tá? Outra coisa também é fim de curso de portão automático de garagem. Isso aqui eu olhei no portão aqui de casa, né? O que que acontece? Ele tem isso aqui. Por que que precisa ter esse fim de curso? Então, quando um encontra o outro aqui, no caso, né? O portão para de funcionar. Se não tivesse essa coisa, esse fim de curso, o que que aconteceria? O portão ia abrir todo ou fechar totalmente, né? Só que o motor ia ficar forçando, porque ele não ia encontrar o que é um fim de curso. Ele ia entender que ele teria que o que forçar ainda mais o que esse tipo de motor, tá? Então, por isso que você tem o que esse fim de curso para o que o motor parar na hora certa, tá? Outro exemplo seria aqui com equipamentos médicos também, né? Então, coloquei aqui dois exemplos mais ou menos do que acontece lá no circuito do equipamento médico hospitalar, tá? Vou voltar aqui, tá? Então, isso aqui é um equipamento médico hospitalar, uma bomba de infusão. Então, ó, aqui você faz a programação, a enfermeira vai lá, programa, né? E aqui o êmbolo vai empurrando o que é a seringa aqui automaticamente aqui, tá? Então isso aqui é uma bomba de infusão, uma bomba de seringa, né? Que é muito utilizada em centro cirúrgico. Anestesistas utilizam esse equipamento fantástico aqui. Então eu faço o reparo, né? A manutenção preventiva, corretiva desses equipamentos aqui, tá? Então como é que funciona lá? Então lá dentro para seringa, né? O êmbolo empurrar aqui, ó, essa parte da seringa, né? Como é que funciona? Dentro tem o que? Um motor de passo. Então, para saber ó, que o motor está funcionando, né? Então dentro você tem o que? Um conjunto mecânico. Esse conjunto mecânico tem o que? Engrenagens e está ligado ao motor de passo. Então, como o conjunto mecânico é totalmente fechado, né? Então, o que o engenharia fez lá? Colocou lá um sensor de efeito Hall e na engrenagem colocou o que? Ímãs. Então, a partir do momento que o motor está em funcionamento, né? O que acontece? A engrenagem vai girando, né? E aqui, ó, o ímã vai o que? Acionando aqui o sensor de efeito Hall. Então, nisso você consegue ter o controle do que? De velocidade, para saber se você quer que o medicamento seja infundido que mais rápido ou mais devagar, através do que? Do circuito inteligente lá do equipamento, ele é calculado pela velocidade aqui dos ímãs, né? E uma coisa também importante, se às vezes vai que o motor não está girando, né? Se o motor não estiver girando, o que vai acontecer? A engrenagem aqui, o ímã, não vai passar pelo sensor e o equipamento vai acusar que está com defeito lá no motor. Isso é bastante seguro, porque às vezes já pensou se o motor ficasse girando em falso e a seringa não estivesse o que sendo o que empurrada, né? Poderia até causar o que complicações lá para o paciente. Então, o circuito do equipamento, né, para saber realmente que o motor está girando, né? Então ele colocou que esses ímãs aqui em um sensor de efeito Hall, tá? É lógico, né, turma, que tem diversos tipos de aplicações. Eu só coloquei algumas aqui, certo? Bom, vou finalizar a aula por aqui. Se tiver alguma dúvida, você anota aí e me deixe a sua pergunta lá no fórum, ou me procure nas lives, no chat, né, ou por e-mail, tá bom, turma? Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula. Falou, turma!